Continue fluindo, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio. Eu oro, Senhor, para que a igreja aqui reunida, a igreja que está online, receba sabedoria, revelação do Espírito Santo. Eu oro para que nós sejamos tocados pelo poder do Evangelho. Eu oro para que nós sejamos abençoados com a bênção da sua presença. Em nome de Jesus. Abre comigo 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Aleluia. Perdão, é capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos junto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Olha que precioso isso, gente. Olha que saboreia isso, ó. De acordo, Jesus Cristo, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, Ele nos regenerou, Ele fez com que nós viéssemos nascer de novo, para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, Ele estava nos regenerando e trazendo em nós uma viva esperança. Versículo 4. Para uma herança que jamais se extinguirá. Essa herança ela jamais se apagará, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Você tem uma herança celestial, que ela jamais será destruída. É uma herança de uma coroa incorruptível. Você tem uma herança no céu, uma herança preservada nos céus para vós. Para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé. Olha como as escrituras por si só são tremendas e poderosas. Para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Nós estamos sendo protegidos, deixa eu ler dessa forma, nós estamos sendo protegidos pelo poder de Deus, por meio da nossa fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Ou seja, a salvação ela tem uma ação plena, lá na Páscoa, desde a Páscoa nós estamos falando sobre isso, e relembrando sobre isso, não é? Então Jesus nos salvou, mas a salvação ainda ela precisa ter uma ação plena, e essa ação plena da salvação, isso vai se findar, vai se consumar quando? Quando Jesus vier nos buscar. Enquanto isso nós estamos como? Protegidos por Deus, por meio da fé que nós temos nele. Como você está enquanto você está aguardando a volta de Jesus? Protegido por Deus, por meio da fé que eu tenho nele. Versículo 6, portanto, nessa verdade, exultais, se alegrem nessa verdade. Isso aqui é para gerar alegria no nosso coração. Pedro está escrevendo isso, ele está falando essa verdade, dessa herança que está preservada para vocês. A verdade dessa herança
essa fé em Deus que protege vocês, essa salvação que vai se consumar, isso aí deve resultar em quê? Em exultação, em alegria no coração de vocês. O coração de vocês deve estar cheio de alegria por causa disso. Por quê? Porque ainda que aquilo que eu tenho nessa terra pereça, a minha herança que está preservada no céu não vai perecer. Por isso eu tenho uma alegria contínua, por isso que o meu coração exulta. Meu coração exulta, ainda que um dia eu tenha lá muito dinheiro na minha conta, e outro dia eu não tenha nada na minha conta, todavia, eu ainda estou exultando no Senhor, porque eu tenho uma herança no céu, ela está preservada, ela é incorruptível, ela não perece. O que move a igreja, o que precisa mover a igreja de Jesus, é a consciência dessa herança que está preservada, cara. Aí a igreja vai deixar de ser inconstante. Tudo isso está acontecendo, e tem vários propósitos, tem muita coisa acontecendo nisso tudo, sendo revelado através dessa situação que nós estamos passando como nações. Entre elas eu começo a entender aqui também, Deus está tirando a igreja da sua inconstância, porque ela estava olhando apenas para uma herança terrena, e a herança terrena um dia ela tem, um dia não tem. A riqueza da terra, um dia você tem ela, outro dia você não tem ela, mas quando você ora para a riqueza celestial, você deixa de ser inconstante. Por quê? Porque ela está lá, preservada, te aguardando. E aí a igreja deixa de ser uma igreja inconstante e passa a ser uma igreja firme, constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que o nosso trabalho nele não é em vão, porque tem uma herança preservada para nós lá no céu. Aí a igreja deixa de ser inconstante. Se a gente andar olhando para a terra, nós vamos ser inconstantes, gente, porque as coisas da terra são assim. Se nós olharmos para as coisas da terra, nós vamos apenas conectar a nossa alma com a realidade aqui, e um dia você está bem, outro dia você não está bem. Mas se nós olharmos para o céu, e for de verdade, em espírito, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa vida com Ele, não há inconstância. Ainda que você sinta a dor, mas a dor não te move, a dor não tira você do propósito. Somos intocáveis pela dor? De maneira nenhuma, mas as dores desse mundo não vão tirar de nós, não vão nos tirar do propósito celestial. Vai doer, mas eu não saio. Por quê? Porque eu sei o que está me aguardando no céu, e eu sei que meu lugar é lá, não é aqui. Tudo que eu possa ganhar aqui na terra pode perecer, mas tudo que Jesus conquistou por mim, que tem a ver com o céu, jamais vai perecer. Jesus. Por isso que Pedro está falando no versículo 6, portanto, nessa verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Presta atenção, gente, por favor, eu não vou conseguir terminar tudo não. Portanto, nessa verdade exultais, olha o que ele está falando na continuação, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, vocês tenham de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá. As aflições vão acontecer, gente. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé, o que está sendo gerado em nós, o que essa situação, o que esses dias difíceis estão gerando em nós? Uma fé sincera. Sabe o que os dias difíceis geram em nós? Uma fé sincera. Os dias difíceis, eles têm um propósito em nossas vidas, gerar em nós uma fé sincera. Você está junto comigo? Você está entendendo isso, pelo amor de Jesus? Para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Por isso, quanto mais que se aproxima os dias de Jesus, não vai dar para ter crente disfarçado. Por quê? Porque os dias vão sendo difíceis, vão se afunilando, e a nossa fé vai ser atestada. Os que são, vão permanecer, os que não são, não vão aguentar disfarçar. Até a máscara, falando de um ponto de vista espiritual, um dia ela vai ter que ser tirada. Por quê? Porque não vai aguentar.
Porque as aflições, elas vão servir para atestar, para averiguar se a tua fé é sincera ou não. Por isso que vai chegar um dia onde vai ser separado. Então nós vamos ver a diferença dos que servem, dos que não servem a Deus. Porque as aflições e os tempos difíceis vão servir para testar a nossa fé. Se a fé da igreja é uma fé sincera. E quando eu lembro, falando nisso, eu me lembro de Colossenses. Eu começo a entender que a fé só pode ser sincera a partir de uma esperança celestial. É essa esperança celestial que nos leva a uma firme certeza de fé, uma convicção. Por isso eu falo uma coisa para você: permaneça, permaneça, permaneça. Os dias estão difíceis. Eu estava lendo uma matéria hoje que a questão de Londrina está muito alto a taxa de letalidade do vírus. Pelo número de casos que nós temos e o número de mortes está sendo muito alto. É a taxa de letalidade mais preocupante do Paraná, é aqui em Londrina. Tem um número de porcentagem que é um número ali considerável aceito. Londrina está acima desse número. Os dias estão difíceis. Mas nós permanecemos. Tudo isso vai fazer o quê? Resultar em louvor, no final do versículo 7. Resultar em louvor, glória e honra. Quando? Quando Jesus Cristo for revelado. A nossa fé que está sendo atestada agora e vai permanecer, escuta, vai permanecer. Amém, obrigado. 2, 3, amém. A nossa fé que está sendo atestada agora e vai permanecer, ela não vai resultar em uma glória necessariamente agora. A glória que essa fé vai produzir o resultado é lá, ó, finalzinho do versículo 7, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Por quê? Porque é nesse tempo que vai resultar em glória, louvor e honra, porque nós vamos ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo, para a alegria do teu Senhor. Isso é glória, isso é honra, isso é louvor. Quando nós ouvimos do nosso Jesus, mesmo em meio às dificuldades, Ele poder olhar para mim e para você, cara, e falar assim: servo bom e fiel, entra para a alegria, para o regozijo, entra para o gozo do teu Senhor. Glória, honra, louvor. É ouvir isso no dia de Jesus. Pois, versículo 8, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Eu amo um homem, mesmo sem ter nunca visto ele. Você faz parte dessa comunidade, daqueles que amam um homem ao qual jamais viram. Você nunca viu. Isso aqui é para mim e para você. Visto que vocês amam um homem, vocês nunca viram ele. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultai com indescritível e glorioso júbilo. Meu Deus, vamos ver isso de novo. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Eu faço parte disso aqui. E ainda que não estejais podendo contemplar o seu corpo, neste momento, credes em sua pessoa. Ou seja, vocês não estão vendo o corpo dele, mas nesse momento, sabe qual é a postura de vocês? Vocês estão crendo em sua pessoa e exultando com indescritível e glorioso júbilo. Por isso que não é questão de ser pentecostal, tradicional, barulhento, silencioso, cara. Quem começa a entender as escrituras e contemplar, né, ainda que em partes, a glória de Jesus, não nos resta outra coisa a não ser o quê? Um indescritível e glorioso júbilo. Por que vocês cantam alto? Vocês são pentecostal? Deus não é surdo?
Não, eu não canto alto porque eu sou pentecostal e eu tenho plena consciência que Deus não é surdo, mas eu canto alto por quê? Porque eu estou amando um homem que eu jamais vi, eu estou amando, eu estou crendo nele, sem jamais ter visto ele, mas eu sei que um dia ele virá, eu sei que tem uma herança preservada no céu, tem uma fé sendo fortalecida dentro de mim, isso tudo resulta em júbilo indescritível, de uma forma gloriosa. Não é porque ele é surdo, não é porque eu sou pentecostal, é porque eu entendo a esperança celestial. Ah, Jesus. Versículo 9: porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé. Qual que é o alvo da vossa fé? A salvação de todo o vosso ser. O Espírito, lembra disso? Nós já falamos, estudamos sobre isso. E falamos, volta e meia nós falamos sobre isso. O Espírito, quando você se arrepende e crê na obra redentora de Jesus, o Espírito nasceu de novo, salvo. A alma está num processo de glória em glória. E esse corpo aqui, um dia será glorificado. E aí Pedro está falando assim, porquanto vocês estão realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser, corpo, alma e espírito. O alvo da minha fé não se resume àquilo que eu vou conquistar na terra. O alvo da minha fé tem a ver com a salvação de todo o meu ser. Às vezes a gente ajusta a fé errado. Não significa que a gente não pode ter fé concernente às coisas da terra. Não só podemos, como devemos. Mas o alvo da nossa fé é o quê? A salvação de todo o nosso ser. Então tenha fé em coisas concernentes a esses dias que nós vivemos. Nós precisamos ser um povo de fé, que andamos por aquilo que cremos, não por aquilo que nós estamos vendo. Temos que ser. Mas nunca se esqueça, guarda essa palavra aqui de 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, o alvo da minha fé, não é a casa, não é o carro, não é uma vida melhor aqui na terra, o alvo da minha fé, o objetivo maior é a salvação de todo o meu ser. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, versículo 10, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo que haveria de passar, e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. As glórias sempre seguem as aflições, gente. Dá para entender isso? As glórias sempre seguem as aflições. Um dia nós estamos aflitos, no outro dia nós seremos glorificados. Por isso que, quando se fala da volta de Jesus e aquilo que nós estamos falando de dores de parto, vai ter o sofrimento, vai doer, mas logo depois das aflições vem o quê? A glória. E nós falamos isso, Paulo fala, os sofrimentos do tempo presente, as aflições, os sofrimentos do tempo presente, nem se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Gente, esse dia vai ser um dia glorioso, que a nossa mente não consegue mensurar nem 1%, bem verdade. Eu estava assistindo com o meu filho, com o Rafael, estava assistindo aquele desenho muito legal, indico para você, assista, Superbook, assista. Aí é um que saiu, soltou agora, é mais um dos episódios mais recentes, o Apocalipse. Cara, eu estava lá assistindo com ele, a hora que eu vi que tinha esse, ele, pai, eu quero assistir esse, eu não assisti. Eu falei, não vai assistir sozinho, assiste outro. A hora que eu vier aqui na sala, a gente assiste junto. Não deixei ele assistir, vai assistir comigo. Tesourei o desenho dele. Aí eu sentei com ele para assistir. Em um determinado momento do desenho, há uma luz assim, os céus se abrem e toca um som tipo de chofar,
Irmão, eu estava no sofá, eu me arrepiei, meus olhos encheram de lágrimas, no simples desenho. A hora que tocou assim, abriu, e aí vinha vários anjos assim, e Jesus num cavalo branco, o cavaleiro. Meu Deus, cara, você não tem ideia. Assiste, estou fazendo propaganda de Super Bowl. Assiste e seja batizado num batismo de amor, lá na sala de sua casa, junto com seu filho. Falei, uau, meu, se só um desenho já fez isso, imagina o dia que você ouvir o som da trombeta, do shofar. Todo olho verá. Ai, Jesus. Ramachalabarabadaralabachou. Versículo 12, a eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo, enviado dos céus. Esse para vós nos encaixa nisso. Está falando assim, ó, o que os profetas cheios do Espírito Santo estavam falando, se referindo à questão de Jesus, e tudo isso que está acontecendo, isso é para vocês, isso é para vós, para mim, para nós. Assuntos esses assuntos aqui que nós estamos falando, olha, presta atenção como é glorioso esse assunto. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Você tem noção da glória disso? Olha que Pedro está falando, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Quando se fala disso, os anjos estão ali acompanhando, porque todo o céu, não apenas o Filho, não apenas o Pai, os céus estão aguardando isso. Então quando se fala nesse assunto, até os anjos estão acompanhando minuciosamente. Tenham cuidado, um zelo. Quando se fala disso, os anjos estão ali, ó. Estávamos falando disso e os anjos acompanhando. Há um anseio, há uma expectativa celestial para esse dia. Para o dia que de uma forma plena, os céus e terra vão se encontrar. Quando isso vai acontecer de uma forma plena? Dia que Jesus voltar, porque Ele vai voltar para reinar aqui na terra. Ele reinará. E o céu e a terra vão se encontrar de uma forma nunca vista. Ele vai estabelecer o reino dele na terra. Os anjos estão acompanhando isso. Os anjos estão ansiosos, acompanhando esse acontecimento. Uau! Tu consegue entender isso? É por isso que Paulo falou para os Colossenses: quando vocês ouviram essa verdade, vocês impactaram a terra, amando todos os santos. Por quê? É impossível receber uma revelação dessa e permanecer o mesmo. É impossível alguém que recebe uma revelação do céu, de uma esperança celestial, e permanece o mesmo. Impossível, impossível, impossível. É isso que o Evangelho precisa causar em nós. Essa verdade aqui, o Evangelho precisa impactar a nossa vida. E aí nós vamos caminhar fundamentados em toda essa realidade. Como você está se portando agora, fundamentado nessa realidade. Tudo que eu faço, eu trabalho a partir do fundamento da esperança celestial. Eu me relaciono com a minha esposa a partir do fundamento da esperança celestial. Eu fluo em paternidade para com meu filho, a minha filha, a partir dessa esperança celestial. Eu estou me reunindo aqui na igreja. A igreja precisa se reunir, não mais a partir de um fundamento terreno, mas de uma esperança celestial. Pensa a igreja no Brasil.
as milhares e milhares e centenas de milhares de igrejas no Brasil se reunindo para cultuar ao Senhor a partir de uma esperança celestial. Pensa o que não acontece, gente. O que acontece? O Brasil começa a receber uma influência do céu por causa de uma igreja que está fundamentada nessa verdade. E aí não é governo, aí não se trata do governo, não se trata de homens reinando, homens humanos, governos terrenos, se trata da capacidade da gente assimilar essa esperança celestial e o governo vindouro, e aí sim há uma transformação, e aí nós vamos vendo melhoras acontecendo. Por que eu digo melhoras? Porque transformação absoluta e plena só o dia que Jesus voltar. O Brasil vai passar, vai melhorar as coisas no Brasil? Vai, em nome de Jesus. Mas não espere viver no Brasil, em qualquer outra nação, um ambiente do Jardim do Éden. Não espere, gente. Não espere viver aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Inglaterra. Não espere viver em qualquer lugar do mundo um ambiente do Jardim do Éden. Não esquece. Pode existir melhoras, mas a restauração de todas as coisas apenas quando Jesus voltar. Aí sim você vai experimentar uma realidade semelhante ou idêntica à realidade do Éden. Jesus reinando. Quem pode ao menos dizer eu te amo mesmo sem te ver, Jesus? É isso aqui, ó. Quem pode fazer isso? Fala, Jesus, eu te amo. Eu nunca te vi, mas eu te amo. Eu nunca vi o teu corpo, mas o meu coração regozija em tua presença. Tu és bom, Senhor. E enquanto eu continuava nisso durante a semana, o Senhor foi me trazendo ao coração. Lembra que eu te falei, filho, sobre a questão do amor, uma questão do amor conectada à questão de ouvir a minha voz. Sim, Jesus, isso tem a ver com a noiva. Agora entenda uma coisa, toda essa expectativa, ela parte de um pressuposto que nós temos um coração como de uma noiva. O teu coração precisa voltar a uma essência de um coração de uma noiva do Cordeiro. Eu ando como aqui na terra? Eu sou a noiva. Eu sou a noiva. Eu lembro, tem mais de 10 anos, mais de 12, 13, deve ter uns 13 anos para lá. A Bruna com certeza vai lembrar com mais exatidão. Onde, quando nós éramos da Brasil para Cristo, e nós fizemos uma camiseta com a bandeira do Brasil. Acho que a primeira, foi eu que fiz, a gente terceirizou isso. Era uma bandeira do Brasil, uma camiseta feia, não tinha nada a ver, mas a mensagem era legal. Tinha uma bandeira do Brasil, não sei se você lembra disso, Carl. Tinha uma bandeira do Brasil escrito assim: eu sou a noiva. Uma camiseta branca. Eu e o Luciano, a gente foi atrás de fazer essa camiseta. Eu sou a noiva. Na cidade de andar com essa camiseta, o pessoal tudo ficava olhando: sua noiva, sua noiva. Quem sabe a gente pode repaginar ela, fazer agora numa versão super atualizada e bem bonita, né? Eu sou a noiva. E tu pensa os marmanjos, homens fortes, barbudos, outros nem tão fortes, né? Mas homens, né? Andando, eu sou a noiva. O cara fala: você é noiva de quem, cara? Tu é homem. Eu sou a noiva do Cordeiro, e o meu coração anseia pela volta dele. Por isso que eu estou anunciando nas ruas de Londrina: eu sou a noiva. O coração da noiva está sendo restaurado no centro, no mais profundo da igreja. O coração da noiva. Porque o coração não é o coração de qualquer ser, não é um jeito qualquer, é uma noiva que tem expectativa pelo encontro com o noivo. Que noiva em sã consciência não anseia pelo dia do casamento? A noiva, tudo que ela mais quer é casar. Não vê a hora, né? Pode vir pandemia, pode vir o que for, a noiva, ela se move, ela tem um propósito maior. Vem a dificuldade, ela vai se mover de outras formas diferentes, sem perder o propósito, porque o alvo é
casamento. Veio a pandemia, a gente começou a transmitir, fazer live, a noiva se readaptando e se movendo, mas sem perder a essência e o propósito, porque tem o coração de noiva. É a noiva. Somos a noiva do Cordeiro. Sou tua noiva, sou a noiva do Cordeiro, e meu coração arde por te ver. Sou a noiva do Cordeiro, e meu coração arde, querendo te ver, querendo te ver. Tem mais alguma noiva do Cordeiro aqui junto comigo? Quem é noiva? Restaura, Jesus. Restaura na igreja, no mais íntimo da igreja, o coração da noiva. Restaura no mais íntimo da igreja o coração da noiva. Vai começar de nós, Senhor, de nossas vidas, de uma forma individual, e que as nossas reuniões e os momentos que nós nos reunimos, possamos nos reunir a partir disso, a partir dessa realidade. Há uma noiva com um coração que anseia pelo noivo. A nossa adoração muda, a nossa adoração muda, a mentalidade da igreja quando se reúne muda, é diferente. Eu não estou reunido aqui num prédio, num lugar frio. Eu estou me reunindo numa comunidade de um coração que queima por Jesus. Por isso não tem frieza, tem um fogo que nos aquece, que incendeia a nossa vida. Por isso a gente chora quando adora, por isso a gente chora quando fala de Jesus, porque é algo que não dá para conter. Não tem como conter aquilo que Ele começa a gerar dentro de nós, dentro da noiva. Cara, eu não sou falando numa ordem natural. Eu não fui a noiva, eu fui o noivo. Mas o meu coração não se cabia dentro de mim. Ele teve que se derreter e transformar em lágrima. Eu chorei meu casamento inteiro. Por quê? Tinha algo queimando dentro de mim. E da mesma forma que Pedro está falando das aflições que antecedem a glória, eu lembrava, nunca vou esquecer, cara. Eu chorava, porque eu lembrava de todas as aflições que antecederam aquele dia. Então as aflições que eu lembrava não me faziam chorar de tristeza, mas chorar de alegria. Por quê? Porque o noivo e a noiva estavam se encontrando, e a partir disso agora era uma nova realidade. O que se nós trazermos para uma realidade espiritual, novos céus e nova terra. Quando nós falamos dessa realidade de novos céus e uma nova terra, vai ter uma sequência de mensagem que eu vou compartilhar com você. Então, seja acompanhando online, quem estiver aí, você que está aqui junto, não quebra isso não, vamos junto, nos aprofundar nisso. Porque quando a gente fala desse novo céu, uma nova terra, a gente fala disso, esse lugar é um lugar para um povo, tá? Novos céus e nova terra é um lugar para um povo, mas também é um lugar para os filhos, e também é um lugar para a noiva. Vamos ver isso. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 diz assim, ó: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa,
a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. A expectativa de Deus, eu não vou ficar nisso porque isso tem a ver com o céu, um lugar para um povo, e não é nisso que eu quero ficar agora. Quem sabe próximo domingo a gente entra nisso. Você está vendo que está falando aqui, essa forte voz dizia o quê? Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, a casa de Deus, a morada de Deus está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. O próprio Deus vai viver comigo, com você. E aí está falando aqui, ó, nós seremos, obrigado, rapaz, não economizou não, é assim mesmo, quando a gente fala de casamento, os olhos não aguentam, e a gente começa a ficar desse jeito. Deixa eu deixar aqui, isso que é a ideia de Deus há tanto tempo. Eu já falei sobre isso. Você já me ouviu dizer que se a Bíblia fosse uma grande composição de uma canção, o refrão seria: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Porque isso é a ideia de Deus, sempre foi ter um povo para si. Quando isso vai acontecer de uma forma consumada? Novos céus e nova terra. Deus vai morar com a gente, vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o povo dele. Então, novos céus e nova terra é um lugar para um povo, mas também é um lugar para filhos. Não é os três que eu estou falando, povo, filhos e noiva, não são grupos distintos, é o mesmo, faz parte do mesmo. Para você entender, é como se eu estivesse falando Pai, Filho e Espírito Santo, três formas distintas, mas um mesmo Deus. Então, um povo, noiva e filhos, três formas distintas, mas a mesma coisa, tá? Não é que no céu alguns vão ser povo, outros vão ser filhos e outros vão ser noiva. Nós vamos ser povo, filhos e noiva. É isso. No mesmo capítulo 21, no versículo 7, diz assim, ó: o vencedor sou eu, é você, somos nós. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Paternidade tem uma ação completa também após a volta de Jesus. O que somos como filhos, ainda somos parcialmente, não plenamente. A nossa identidade de filhos de Deus, ela é revelada e nós vivemos ela de uma forma parcial, ainda não plena, porque vai se consumar um dia, quando Jesus voltar, novo céu e nova terra, eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. O céu é um lugar para os filhos. Mas quando a gente volta um pouquinho, capítulo 19, diz assim, capítulo 19 de Apocalipse: havendo passado esses acontecimentos, falando da queda, acontecimentos, quais acontecimentos? Você pode voltar antes, depois e ver a queda da Babilônia, a ruína definitiva, tá? Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave. Por isso que quando a gente fala que é Deus falando, a gente engrossa a voz. Agora você tem um respaldo para engrossar a voz. Havendo passado esses acontecimentos, eu ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3: e mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 4: então
os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono e exclamavam: amém, aleluia. Olha, uma adoração responsiva. Como assim? Há uma adoração responsiva, anjos declarando aleluia, e os 24 anciãos falam o quê? Amém, aleluia. É como se assim, um povo do lado aqui falando assim, aleluia, Ele está vindo, e o povo do outro lado dizendo o quê? Amém, aleluia. Adoração responsiva, um respondendo a adoração do outro. Quando a gente fala de adoração na terra como no céu, nós estamos falando de uma adoração responsiva, onde nós começamos a adorar. Então tem lá o regente da adoração, e os outros que estão cantando junto. O regente está aqui, aleluia, e os outros estão ali, amém, santo é o Cordeiro, e o outro está lá do outro lado falando, Ele é maravilhoso, glória e majestade estão diante dEle. Adoração responsiva, na terra como no céu. Por isso que nós não podemos ser passivos no ambiente de adoração. Não seja passivo. Quando nós estamos aqui entoando canções ao Senhor, não seja passivo. Adore como o céu adora. E o céu, ele adora dessa forma. Os 24 anciãos, os anjos, querubins, serafins, uns estão falando amém, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, hosana, estão ali. Então não fique passivo. Quando o ministro de adoração está lá cantando, santo, 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 não fique lá. Ele está falando santo, 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 e você começa a falar, é aquele que venceu e foi achado digno de abrir o livro, e aí você começa a cantar junto, e aí nós trazemos aqui para a terra um ambiente celestial, isso é adoração na terra como no céu. Versículo 4 de novo. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono e exclamavam, amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava, olha gente, que ambiente celestial, que conclamava, uma voz que partiu do trono conclamava, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderoso trovões que bradava. Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, a gente precisa entender uma coisa. Existe um filtro quando Deus fala. Sabe qual é o nome do filtro? Espírito Santo. Porque se Deus falasse com a voz dele aos teus ouvidos, você ia morrer. Morreríamos, cara. Se Deus falasse nessa proporção, nessa realidade da voz dele, não ia dar morte. Então tem um filtro. Quando Deus fala, tem um filtro chamado Espírito Santo. Tipo assim, ele ainda não tem a capacidade de ouvir a plenitude e a realidade do que é Deus falando de verdade. Espírito Santo que vai fazer essa ligação. Eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Versículo 7, o céu é um lugar para a noiva, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. A noiva já está preparada. O céu é o lugar para um povo, o lugar para os filhos, o lugar para uma noiva. Somos nós, um povo, filhos e a noiva do Cordeiro. Todos os três, em um só ser, individualmente ou coletivamente falando. Chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva está como? Preparada. A noiva está preparada. Algumas versões vão falar cuja noiva está ataviada. Uma curiosidade bem preciosa, essa palavra preparada é uma palavra a palavra significa no original é etoimazo.
E essa palavra é a mesma palavra usada em Isaías capítulo 40, versículo 3, quando se refere a João Batista, que ele vem fazer o quê? Preparar. João Batista, ele anunciava uma mensagem que fazia o quê? Preparava a noiva para a volta do noivo. E o que nós precisamos nesse dia, nos dias de hoje, de uma voz profética como a voz de João Batista, uma voz que anuncia o evangelho do reino, preparando a noiva. Por isso, quando a gente fala de discipulado, a base, o fundamento mais importante do discipulado, não é fazer do homem um marido melhor, não é fazer do filho um filho melhor. O fundamento, o mais importante do discipulado é o quê? Preparar a noiva para a volta de Jesus. Quando eu discipulo, eu não quero só que ele seja um ministro de adoração melhor, eu quero que ele seja uma noiva preparada para a volta de Jesus. Ministro de adoração vai ser consequência. Um marido melhor para Camila vai ser consequência. Porque o objetivo maior do discipulado é o quê? Preparar a noiva para a volta de Jesus. Está comigo? Quando o Senhor trazia isso ao meu coração e eu fui escrevendo isso, me veio uma canção, talvez tu conhece, do Eric lá da igreja One, lá do Alexandre. É a canção O Senhor é Bom, e nela fala assim: um filho para o pai, esposa para o filho e uma casa para o espírito. Quando eu comecei a escrever isso, eu me lembrei da canção, uma canção chamada O Senhor é Bom. Depois eu posso compartilhar com você, se ouvir. Linda canção, muito boa. E tem um trechinho dela que fala assim: um filho para o pai, esposa para o filho e uma casa para o espírito. É isso aí, gente. Eu e você. Quem sou eu e você? Quem somos nós? Um filho para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o espírito. Somos povo. O que tudo isso tem a ver? Essa identidade de um coração, de uma noiva, isso tem tudo a ver com a realidade da espera, do anseio pela volta de Jesus. Porque quando eu entendo que eu sou noiva e eu tenho um coração restaurado como o coração de uma noiva, a minha espera deixa de ser uma espera passiva e passa a ser uma espera ativa. A igreja não foi chamada para esperar Jesus passivamente. Você não foi chamado, por isso que eu falo, esse negócio de vir, se reunir na igreja, se assentar numa cadeira e achar que isso é ser igreja, não é o propósito de Cristo. Isso é muito passivo. A igreja precisa sair de uma passividade. Não falo de entrar num ativismo religioso, mas ter um coração ativo de noiva e uma espera ativa e não passiva. Por quantos anos nós como igreja, nós estamos nos reunindo, nos assentando na cadeira e esperando a mensagem, esperando o louvor, esperando o que vai ser no culto, esperando o que vai acontecer, esperando, passivamente esperando. Isso não é uma postura de uma noiva. A noiva, quando espera o casamento, ela não espera de uma forma passiva. Ela vai atrás do vestido, ela vai atrás do fotógrafo, ela vai atrás do enfeite, ela vai lá no cartório, ela quer ver tudo, ela está lá, ela não espera passivamente. A noiva não fica passiva, gente. Por isso que a igreja precisa sair da passividade. Não dá para sermos passivos. Em nome de Jesus, que toda essa situação venha nos chacoalhar para nos tirar de uma passividade. Igreja de Jesus, a igreja Abapá, a igreja em Londrina, a igreja no Brasil, que nós venhamos sair de uma passividade que tem nos levado a uma morte. Principalmente quando a gente fala de uma passividade na espera de Jesus e ficamos lá esperando. Um dia Jesus vai voltar. E na passividade nós até esquecemos que um dia Ele vai voltar. Eu não sei você, mas provavelmente, talvez você conheça alguém, você não, mas provavelmente você conheça alguém
que um dia nem se deu conta que estava aqui, apenas de passagem, aguardando a volta de Jesus. Ou talvez você já se pegou assim, sabe, vamos vivendo e nós nem nos damos conta que esse lugar não é o nosso lugar, que na verdade nós estamos aqui e esperamos a volta de Jesus. Então, quando nós temos um coração de noiva restaurado em nós, como igreja, a nossa espera deixa de ser passiva, passa a ser uma espera ativa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, eu vou citando, eu não vou esperar, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Se você quiser anotar, anota. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz assim: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim. Paulo está falando, o prêmio não vai ser só para mim. O prêmio também será para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Essa é a versão transformadora. Paulo está falando, o prêmio dessa coroa incorruptível não é só para mim, é para todos aqueles que estão esperando, que estão aguardando com muita expectativa a volta de Jesus. Aguardar com expectativa não é agir de uma forma passiva. Na expectativa você não fica passivo, gente. Você já teve expectativa para alguma coisa na sua vida? Claro que teve, não é possível. Você não fica passivo, você perde o sono. Você perde o sono. A noiva perde o sono, cara, porque tem uma expectativa. Que o Espírito Santo gere em nós o coração da noiva, para que a gente venha perder o sono na madrugada. Para que a gente venha perder o sono na madrugada, para fazer o quê? Para estar ali com o nosso noivo em santidade e devoção. Expectativa. Algumas outras versões vão falar assim, sobre essa coroa também está reservada para aqueles que amam a sua vinda. Precisa amar a vinda de Jesus. Com respeito à volta de Jesus, como está o coração da noiva? Nós amamos a vinda de Jesus. Outras versões vão falar esperar com amor a sua vinda. Nós precisamos esperar com amor. Outras vão falar assim, aqueles cujas vidas, essa versão é a versão viva, eu achei muito legal, diz assim, ó, aqueles cujas vidas mostram, presta atenção, essa coroa também está reservada, esse prêmio também está reservado para aqueles, presta atenção nisso, aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando a sua vinda. Uau. Há um povo que a sua vida manifesta que há uma expectativa pela volta de Jesus. Não é só porque você fala isso, é porque as pessoas olham para você e falam, cara, a tua vida revela que há um anseio em teu coração por Jesus. Há um povo desse. Quem é esse povo? A noiva do Cordeiro. Você já reparou a noiva próximo de casar? Aqui ó, tem um casalzinho na igreja aqui ó, logo vai casar, mês que vem, falta menos de um mês. Quando você fala, olha lá, você fala de casamento, você fala que está próximo o casamento, eles ficam assim, olha, o olhinho brilha. A própria vida revela que há uma expectativa para esse dia. A vida deles revela, não precisa falar nada. Você pode falar assim, Luan, o casamento está chegando, sorri à toa, o olhar brilha, não é, Mac? O olhar brilha, não precisa falar nada. Por quê? Aquele que tem uma expectativa pelo encontro com o noivo, talvez ele não precisa nem falar, só de saber disso, ou só de ouvir sobre isso, ele se alegra, o olhar brilha. E aí quando fala de Jesus, aí você olha para os olhos dessa pessoa, quando ela está falando de Jesus, você vê o olhar brilhando, você fala assim, uau, ali tem uma noiva, que está nessa expectativa. Filipenses capítulo 3, versículo 20, então a espera da noiva não é uma espera passiva, é uma espera ativa, tem a ver com esperar com amor, com expectativa. Filipenses capítulo 3, versículo 20 também está falando assim, ó, no entanto a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa, aguardamos com grande expectativa, o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo que vai transformar os nossos corpos humilhados, nos tornando semelhante ao corpo glorioso dele, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Há um aguardar, nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa. Mais uma vez a palavra mostrando, não é de uma forma passiva que a noiva aguarda por Jesus. Há uma grande expectativa. Outros vão falar esperando, o qual nós esperamos, aguardamos ansiosamente. Você precisa ter um anseio no teu coração. Qual o anseio? Pelo noivo. Tem uma ansiedade que queima dentro de mim, mas ela não me causa uma crise de uma enfermidade, mas causa uma expectativa. Há um anseio, há uma ansiedade. Tem alguma ansiedade no teu coração? Que tenha apenas essa: o noivo, pelo noivo, a espera pelo noivo. Não sofra de ansiedade pelas coisas da terra. Tenha uma ansiedade única no teu coração. Maranata, ora vem Jesus. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Oh Jesus, o tempo aqui na terra não coopera. 2 Pedro, capítulo 3. Agora sim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? E aí é uma pergunta e já se tem uma resposta. Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Como você tem que ser? Viver santidade e devoção, para que através disso você faça o quê? Eu quero apressar. O meu posicionamento aqui coopera para que Jesus volte. O teu posicionamento na terra precisa cooperar para a volta de Jesus. A versão da linguagem de hoje vai falar assim: façam o possível para que ele venha logo. Faça o possível. O que é possível para você fazer que ele venha logo? O possível para mim é viver em santidade. O possível para mim é viver em devoção e proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a luz, e anunciar isso, anunciar para mais pessoas uma mensagem dizendo assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E através dessa forma eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o possível para que Jesus volte logo, não porque a terra está difícil, mas porque o meu amor maior é Ele. Não é porque eu não aguento as aflições que eu estou passando aqui na terra. Não é isso a nossa motivação. A motivação da noiva não é a angústia que ela está passando na terra, mas é o amor que move ela pelo encontro com o noivo. Façam. A linguagem de hoje está falando: faça o possível para que ele venha logo. A Viva fala assim: aguardando ansiosamente aquele dia, aguardando e apressando aquele dia, esperando e apressando. Esse é o nosso posicionamento. Como nós estamos? Esperando e apressando, vivendo em santidade e devoção. Santidade e devoção. Eu vou terminar. Eu preciso ir até o fim disso aqui. Vamos junto comigo? Vai junto comigo? Amém? Amém, gente? Vamos lá. Quem está online vai. Essa noiva, eu entendo que ela tem quando eu penso na noiva, um versículo que eu sempre comento, e ele me veio, o Espírito Santo me trouxe ao coração, uma forma que nós devemos ser, algo que eu quero declarar que será uma característica dessa noiva nesses dias. Lá em Cânticos,
capítulo 4, versículo 9. Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 9. Nós, como noiva, precisamos nos adequar e entrarmos nessa realidade. Isso será uma realidade nossa, que seja uma realidade sua. Olha o que o noivo disse para a noiva. Capítulo 4, versículo 9. 4:9 diz assim: olha o noivo falando: furtaste-me o coração. Olha o que o noivo está falando para a noiva: arrebataste-me o coração, furtaste-me o coração, minha igual. Uau! Olha o que ele está falando da noiva: minha, porque nós somos criados conforme a imagem e semelhança. Furtaste-me o coração, minha igual, minha noiva amada, roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. Aqui nós falamos do quê? Do olhar arrebatador da noiva que espera pelo noivo. Pensa nessa noiva e tenha esse posicionamento de noiva como um alvo em sua vida. Qual o posicionamento? Do noivo olhar para você e falar assim: com o seu simples olhar, você arrebata meu coração, porque eu vejo em você o amor para se encontrar comigo. Um simples olhar. A noiva apaixonada por Jesus, a noiva que ama sinceramente Jesus, ela não precisa nem falar muito. Às vezes ela diz: eu te amo, e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Mas às vezes ela fica em silêncio, porque só com um dos seus olhares ela arrebata o coração do noivo. Contemplação. Isso são formas no qual nós nos movemos como igreja. Explodimos de alegria, mas às vezes nós entramos lá no lugar secreto e nós não falamos nada. Nós olhamos para Ele, até que o nosso amor por Ele seja tanto, onde Ele olha para mim, para você e fala assim: com só olhar teu, você arrebatou meu coração. Só o teu olhar foi suficiente para isso. Uma medida onde nós nos colocamos para orar, um lugar onde as palavras nem saíram ainda, mas Ele olhou nos nossos olhos e o coração dele se derramou a nós. Uma igreja que atrai o coração de Jesus com o seu olhar. Jesus está sendo atraído. Por quê? Por que Jesus está derramando do coração dele sobre nós? Não é por causa da nossa música, não é por causa da nossa palavra, não é por causa da pregação, é por causa de um simples olhar. Ele derrama o coração dele. Essa medida, esse caminhar com esse coração de noiva, para chegarmos nessa medida, tenha isso em você, porque os olhos são as janelas da alma. Então quando Jesus olha o teu olhar, Ele vê que o primeiro lugar, o anseio ardente, o amor maior, o tudo dentro de você é Ele. Eu mesmo não gosto, tem muita coisa que eu não gosto de conversar pelo WhatsApp. Por quê? Porque eu gosto de olhar nos olhos, porque as minhas palavras muitas vezes não revelam o que eu quero dizer, mas o meu olhar demonstra tudo. Eu posso falar para você que eu te amo, mas se o meu olhar não revelar isso, você vai saber que as minhas palavras são falsas, porque o meu olhar está revelando o que está dentro de mim. Então essa igreja que arrebata o coração de Jesus com um só olhar, não é uma igreja que necessariamente tem uma palavra bonita para falar para Ele, mas Ele olha nos olhos e Ele enxerga a alma, e Ele vê o que está pulsando e queimando aí dentro. Ele sabe que é Ele, não é o que eu falo, é o que está aqui dentro. Não é o que eu canto, não é o que eu estou pregando, é o que está aqui dentro.
de uma forma que só Ele pode enxergar, cara. Você pode cantar lindamente, de uma forma maravilhosa, no nosso meio, mas Jesus não está olhando isso. Jesus quer olhar nos seus olhos. Você vê que engraçado, né? A gente usa máscara, e a melhor forma de você reconhecer a pessoa agora é fazendo o quê? Olhando nos olhos. Jesus colocou uma máscara na igreja para poder olhar nos olhos dela e saber se aquilo que ela estava falando era verdade. Alguma noiva pode adorar o noivo. Alguém aqui com um coração de noiva pode adorar o noivo e falar palavras de amor para ele. Meu amor maior, meu preferido é você, Jesus. Jesus é o seu preferido? Preciso falar isso de novo, cara. Jesus colocou uma máscara na igreja para poder olhar direto nos olhos dela e ver se tudo aquilo que ela estava falando é verdade. Ele olha nos nossos olhos. Ah, Senhor, que a igreja se levante como uma igreja de um olhar arrebatador. Levanta no Brasil uma igreja de um olhar arrebatador. Não uma igreja que se esconde através de uma bonita oração. Não. Uma igreja que se esconde através de uma bela canção. Mas uma igreja que tem um olhar que arrebata o teu coração, Jesus. Coração puro. Um coração quebrantado, contrito. Certamente, se nós entendermos isso, Jesus, de fato, nós vamos produzir algo que venha trazer vida na terra. Mas nós precisamos entender isso, porque a noiva ela chama atenção e ela produz transformação pelo simples fato de quem ela é e não por aquilo que ela faz. Não significa que é uma noiva que está inerte, que não age, não. Mas o que ela faz está fluindo a partir de quem ela é. Como quando, eu me lembro de uma vez, na Higienópolis, quando estava passando de carro, e ali tem um banco, tem 2 bancos ali bem bonitões. E aí uma noiva e um noivo tinham saído, acho, para tirar foto lá. Muitas noivas iam tirar foto lá naquele banco. E eu estava passando de carro, eu não lembro com quem eu estava. Mas a hora que aquela noiva atravessou ali a Higienópolis, filho, todos os olhares fixaram nela. Ela não fez nada. Ela só estava vestida como noiva e atraiu os olhares. Ela é a noiva. Ela é a noiva. É disso que eu estou falando. A igreja, ela não vai atrair atenção, porque uau, uma bela pregação, essa igreja, olha, tem um sermão maravilhoso. Glória a Deus pelas pregações maravilhosas.
A igreja não vai atrair atenção, nossa, música naquela igreja, olha o ministério de louvor. Não, a igreja não vai atrair atenção por nada desses afazeres. Ela vai atrair atenção pelo simples fato dela ser a noiva do Cordeiro, e como tal, ela está posicionada em santidade e devoção. Então o mundo vai voltar os olhos para a igreja, e vai encontrar na igreja a esperança. É isso, não é a música que eles cantam, não é a palavra que eles pregam, é a vida que eles vivem, é as vestes com a qual eles estão vestidos. A noiva está ataviada, preparada. Vamos lá, a gente vai conseguir. Fica comigo, não distrai não. O noivo fez uma promessa, e é baseado nessa promessa que nós caminhamos. João capítulo 14. João capítulo 14. Tem a promessa do noivo. Nunca mais esqueça disso. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, a promessa do noivo. Se você gosta de escrever na sua Bíblia, até escreve lá assim, a promessa do noivo. Diz assim, Jesus falando: não permitais que o vosso coração se preocupe. Algumas versões vão falar o tão conhecido: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto, vou para preparar-vos lugar. Versículo 3, a promessa do noivo: e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. É a promessa do noivo. Eu vou preparar um lugar, assim que tudo estiver preparado, eu vou voltar e vou levar vocês para onde? E levarei e vos levarei para onde? Ele não fala só para o céu, cara. Ele não fala assim, eu vou vir e vou levar vocês para... Presta atenção. Ele fala que tem aposentos, muitas moradas na casa do pai, muitos aposentos, eu prefiro essa palavra, muitos aposentos na casa do pai. Mas quando ele fala assim, quando eu for e tiver preparado o lugar, eu não vou vir para levar vocês para esse lugar. Ele está falando assim, virei de novo e vos levarei para mim. O lugar que eu estou preparando é um detalhe, mas eu vou voltar porque eu quero trazer vocês para mim. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Novo céu e nova terra? Sim, mas o principal que Jesus está falando é o quê? Eu vou trazer vocês de volta para mim. Um dia, Jesus está falando, eu vou voltar, igreja, para trazer vocês de volta para mim. Onde nós vamos estar é só um detalhe, porque o objetivo é para mim, é estar com Ele. Se você gosta de escrever, pode colocar João 14, 3 aí, a promessa do noivo. E vou falar uma coisa, Ele prometeu, e Ele virá, e não tardará. Essa é a promessa ao qual nós nos agarramos. Essa é a promessa no qual nosso coração se enche de esperança. O meu noivo foi preparar um aposento. Quando estiver pronto, ele vai me buscar, voltará para me buscar. Não para estar meramente no aposento, mas para estar com ele por toda a eternidade. Qual a garantia da nossa parte? Efésios capítulo 1. Me perdoa, cara, eu não posso quebrar a mensagem aqui agora.
e deixar para o próximo domingo. Vamos lá um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: nele, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, vocês ouviram o evangelho da salvação e creram. Quando vocês ouviram o evangelho e creram, aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Aconteceu que vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Jesus não só foi preparar a morada, como Ele enviou o Espírito Santo como um selo sobre nossas vidas, tendo em nós a garantia de que quando Ele vier, nós estamos selados com o Espírito Santo. Nós somos o povo dEle, nós somos a noiva tem um selo, e esse selo é o Espírito Santo. Por isso que Apocalipse está falando, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito é o amigo da noiva. Por isso que Apocalipse não fala que só o Espírito diz vem, e não fala que só a noiva diz vem. O Espírito, que é o selo, e a noiva dizem vem. Não precisa abrir, mas no capítulo 4, versículo 30, está falando: e não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia do encontro. Não entristeça ele, não entristeça o Espírito Santo. Eu vou falar de novo, escuta, presta atenção, não entristeça o Espírito Santo. Ele está agindo na sua vida nesse processo. Sabe quem está agindo em você nesse processo de transformação de glória em glória? Espírito Santo. Ele está agindo para que você seja uma bela noiva adornada, o selo. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você e vai ver o selo. Está aqui a minha noiva, está aqui a minha noiva, selada com o selo do Espírito Santo. Falta pouca coisa. Eu não posso deixar de trazer uma outra realidade, a noiva que nós não devemos ser. Estou falando de uma noiva que nós devemos ser, mas também quero falar de uma noiva que nós não devemos ser. Rapidinho eu quero passar por essas passagens. Jeremias capítulo 2. Nós precisamos aprender com Israel, aprender com o erro de Israel e não ter vanglória em nosso coração, dizendo: Israel, tá vendo? Agora não é mais povo. Não cometa esse equívoco, pelo amor de Deus. Eu não vou falar disso de povo, porque vai ficar para a próxima aí, nós entrando nessa sequência. O céu é um lugar para um povo, para os filhos e para noiva. Então, quando for falar de povo, nós entramos nisso aí. Jeremias capítulo 2, versículo 1 diz assim: eis que a mim chegou a palavra do Senhor, ordenando, o profeta Jeremias falando: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém-casados, estavas apaixonada por mim, e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. A noiva apaixonada seguia o noivo, nem que se fosse pelo deserto. Ela não está movida pelo que está acontecendo ao redor dela, ela está movida pelo primeiro amor. Isso nos lembra lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, quando Jesus está dizendo para a igreja lá, Ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, recorda de onde você caiu e volta às primeiras obras. Tem a ver com isso. Jesus está falando aqui através do profeta, Deus está falando com Israel. Eu lembro de vocês, no tempo que vocês eram jovens, quando nós éramos recém-casados. Primeiro amor, gente. Eu lembro como você me seguia. Podia ir para o deserto, lugar que não tinha nada. Você estava junto comigo. Por quê? Você me amava. Quando a gente tem o coração da noiva no primeiro amor, pode estar o deserto que for, cara. Você passa pelo deserto, mas você continua seguindo Jesus. Você não abandona o seu amor em meio ao deserto. Por quê? Teu coração queima por Ele. Teu
coração queima por ele. E aí sabe aqueles votos que é feito no casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todas as circunstâncias, não é? Saúde, doença, alegria, tristeza. Por que esse voto da noiva e do noivo? Porque a noiva que ama o noivo está assim: estou passando uma fase que não está uma fase muito boa, mas eu não abandonei o meu amado, porque é na alegria e na tristeza. Eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Tudo posso no meu noivo que me fortalece. Vamos caminhar um pouquinho, vai lá para o versículo 20, vou pular algumas coisas aqui. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declarastes: não servirei a ti. E sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e te deitavas como uma prostituta. A noiva que amava e ia para onde for com o noivo, se tornou o quê? Uma prostituta, uma noiva adúltera. Se perdeu com outros amantes, com outros deuses. Isso, não pensa nisso apenas como, quando eu falo de outros deuses, em questão a imagens e esculturas. Se perdeu o lugar que era de Jesus no seu coração. Jesus está falando isso: o lugar que era meu no coração de vocês, o primeiro lugar foi dado para outro. Prostituição. Vamos pular mais um pouquinho, versículo 31. Vós desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, um lugar tenebroso e inóspito. Então, por que o meu povo me despreza, exclamando: eis que assumimos o controle das nossas vidas, não mais nos sujeitaremos a ti, tampouco te seguiremos. Sei que Deus não consegue entender. Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão desprezando e exclamando: nós vamos assumir o controle das nossas vidas? Esse negócio de eu vivo a minha vida do meu jeito, isso aí é uma rebeldia da noiva. É a noiva se rebelando: não, eu não vivo a vida do meu jeito, eu tenho um noivo. E assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo, o noivo, é o cabeça da noiva. Não é do meu jeito, é do jeito do meu noivo. 32, porventura se esquece uma jovem das suas joias, ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. Um pouquinho para frente, no capítulo 3, versículo 13. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Se um homem se divorciar da sua esposa, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar a ela? Porventura não estaria totalmente profanada esta terra? E tu que te prostituíste com inúmeros amantes, e agora queres voltar a mim? Questiona o Senhor. Versículo 13, no entanto reconhece o teu pecado, que te rebelaste contra Yahvé, o teu Senhor, o teu Deus, e que ofereceste os teus sentimentos e favores a deuses estranhos. Debaixo de toda árvore verdejante, reconhece também que não me destes ouvido. Você está falando isso? Reconheça o que vocês fizeram. Noiva, igreja no Brasil, nós como igreja, Jesus está falando para a gente nesse tempo: reconheça o que vocês fizeram, reconheça que vocês entregaram os sentimentos de vocês, as coisas terrenas, a outros deuses, a outros amantes. Reconheça. Capítulo 4, versículo 1: se te converteres e decidires retornar, ó Israel, volta para mim. No meio disso tudo, sabe o que o noivo está falando? Vocês adulteraram, vocês se prostituíram, vocês se rebelaram, esqueceram quem eu sou, perderam a identidade de uma noiva pura,
mas se vocês se converterem e decidirem retornar ao Israel, volta para mim. Por isso que para Oséias, ele fala para o profeta: vai e pega uma mulher, uma prostituta, uma adúltera, e se casa com ela. Isso é para fazer o quê? Para mostrar exatamente como era o relacionamento de Deus com esse povo. O noivo é sempre fiel, e ele está pedindo o que para a noiva? Volta para mim. Sabe o que Jesus está falando nessa noite? Ele está falando para a gente, cara, para aquele que vai ouvir, seja não sei quantos anos, daqui quantos anos vai ouvir isso, vai ficar marcado. Ele vai estar falando ainda para a noiva: volta para mim. Eu sei que você está toda manchada, suas vestes está tudo rasgado, ensanguentada, você se prostituiu, se arrepende, volta para mim, eu estou te esperando. Que amor é esse, cara? Que amor é esse? Que amor, que Deus é esse, gente? Que noivo é esse? Você vê que ele faz o paralelo lá no capítulo 3, no versículo 1, ele está falando assim: um homem se divorciar de sua esposa e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar a ela? Está falando assim: ó, isso não vai acontecer, mas eu estou aqui. Você divorciou, você abandonou o primeiro amor, se prostituiu, adulterou, mas eu estou aqui. Se arrepende, então somente se converta, se arrependa, retorna para mim, volta para mim. Você está vendo que lá em João ele está falando que Jesus vai voltar para nos levar para Ele, e aqui ele está falando o que para essa igreja que adulterou e prostituiu? Volta para mim, porque o intuito do noivo sempre foi esse: estar junto da noiva, estar junto da noiva. Ezequiel capítulo 16, penúltimo capítulo que a gente vai passar aqui. Hoje a gente vai extrapolar um pouquinho. Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 8 diz assim: Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 8 diz: mais tarde, quando passei de novo perto de ti, vi que tinhas alcançado uma idade suficiente para amar. Isso aqui está sendo falado, profetizado com questão Cristo, Deus e a sua esposa, a igreja. Então gentilmente estendi a minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. É isso que Jesus fez comigo, com você. Nós estávamos em nossa vergonha, Ele fez o quê? Estendeu a capa dele sobre nós e cobriu a nossa vergonha. Em seguida fiz um juramento e celebrei uma aliança contigo, declara o Senhor Deus, e tu passaste a ser a minha amada. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Cadê? Onde eu parei? 10. Também te ofereci um lindo vestido com bordados finos e sandálias de couro nobre. Também te vesti de linho especial e muitas outras roupas de grande valor. E adornei todo o teu corpo com joias e coloquei braceletes nos teus braços e uma rica gargantilha em teu pescoço. Também te coloquei um pingente no nariz, brincos nas orelhas e depositei em tua cabeça uma preciosa coroa nupcial. Olha o que Deus, o esposo está falando que fez com a esposa. Eu adornei você, eu te tirei da vergonha e eu te fiz uma linda noiva, preciosa. Assim foste, versículo 13, assim foste adornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho especial, de seda e de bordados, e tu te nutriste do que há de melhor em farinha, mel e azeite, ou seja, eu te vesti do melhor, e te dei do melhor. Você não só vestia o melhor, você comia do melhor. Te tornastes assim na mais bela das rainhas. A tua fama, a fama da tua beleza singular se espalhou entre todas as nações, porquanto eu te fiz perfeita. Graças à glória e ao esplendor com que eu te entreguei, diz o Senhor Deus. Guarda uma coisa no seu coração: a beleza da noiva vem do noivo. A noiva é bela porque o noivo compartilha da sua beleza com ela. Toda a beleza da igreja vem do noivo.
Você pode ter o melhor pregador, o melhor ministério de adoração, não é isso que adorna a igreja. A beleza da igreja está no noivo. Jesus, a gente vai acabar, não vamos fazer vigília. Versículo 15, infelizmente. Entretanto, todavia, por mais que eu tenha feito tudo isso, tu confiaste demais na tua aparência. Não é o que acontece? Jesus compartilha da beleza dele com a igreja, e a igreja começa a se orgulhar da sua beleza, e se esquece que ela provém de Jesus, e se envaidece. O noivo está falando, vocês se envaideceram, vocês ficaram cheios de vaidade, vocês confiaram demais na sua aparência, e por vangloriar-te da tua beleza, usaste a tua fama para te corromperes e prostituíres. É isso que acontece com a igreja, não só no Brasil, mas nas nações. A igreja usa a sua fama para se corromper. Homens que usam a noiva para satisfazer a sua ganância, a sua beleza. Vocês cresceram, gente, vocês cresceram, ficaram uma igreja bonita, mas ficaram cheios de vaidade e usaram essa beleza, usou para a sua própria fama. A beleza da noiva não é para a fama dela, é para a fama do noivo. A igreja não é bela para falar assim, eu sou bela, olhem para mim, não. A igreja é bela para falar assim, olhem para o noivo, porque a minha beleza procede dele, que é o mais formoso entre todos. Deus, concedeste favores a todos os que passaram por perto de ti, deram um altar para os políticos, deram um altar para os candidatos a vereadores, a prefeitos, que iam te fazer favor, contextualizando de uma forma muito atual. E a tua beleza passou a pertencer a outros. Você já viu isso? Eu não sou contra a política, eu oro pelas autoridades, mas muitas vezes a igreja dá um lugar para um homem desse falar aqui na frente e depois se torna refém dele. A igreja não é refém de homem algum aqui da terra. A igreja, ela é dependente completamente do noivo. Do noivo. Se traduzisse para hoje, poderíamos falar isso. Vocês deram os altares para outras coisas que não são o evangelho, e agora vocês ficaram refém desses que vocês se ofereceram. Igrejas que são reféns de homens. Jesus está sacudindo isso. Deixa eu falar um negócio para você. Há 3 anos atrás, Deus falou para mim assim, eu estava, 3 anos? Eu estava, acho que talvez faça mais, porque eu estava lá no CBA, em um turno de adoração lá no CBA, eu estava orando, e Jesus falou assim para mim, eu vou tirar a minha noiva da mão dos especialistas, assim como a mulher do fluxo de sangue, que perdeu toda a sua riqueza, indo atrás dos especialistas, mas só encontrou a sua cura quando tocou com fé em Jesus. Eu vou fazer isso com a igreja. A igreja vai estar quase sem vida, mas quando ela estiver quase sem vida, ela vai sair da mão dos especialistas, e vai tocar com fé em mim, e eu vou curar a igreja. Nós vamos e estamos vivenciando isso. Tudo isso, gente, não tem mais especialista agora. A igreja está sendo tirada da mão dos especialistas, e ela vai ser tirada da mão desses que se especializaram em administrar a igreja, ao invés de crescer no conhecimento e na graça dele, de Jesus. Essa é a igreja. Efésios, e aqui eu termino, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, e fez o quê? Se sacrificou por ela. Por que Jesus se sacrificou por mim e por você? Ele se sacrificou por uma noiva. Por quê? Porque a noiva estava andando conforme Ezequiel está falando, a noiva estava se prostituindo. Então Jesus veio fazer o quê? Se sacrificar por amor a ela. Para fazer o quê? Vamos continuar a leitura. Assim como Cristo amou a sua igreja, sacrificou por ela, versículo 26, a fim
de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Aleluia. O versículo 32 ainda Paulo fala assim: este é um mistério grandioso, mas eu não me refiro ao marido e à esposa num nível natural, terreno. O mistério grandioso, eu estou me referindo à união de Cristo. Sabe por que é um ministério grandioso? Lembra como os anjos estão? Com base nesse ministério? Estão ali, vendo minuciosamente o que vai acontecer. Gente, assim como os convidados, os anjos são os convidados. Os convidados não ficam esperando? E aí? Como vai ser? Já ganhou o quê? O que você não ganhou? Quando vai ser? Amiga? Isso, aquela coisa. Principalmente com a noiva, né? Com o noivo ninguém fala nada, mas com a noiva fica aquela coisa. E aí, Mac? Como é que tá? E aí? Assim estão os anjos, cuidando, olhando minuciosamente para esse mistério grandioso, o encontro da noiva e o noivo. Os céus estão se movendo para isso, e a terra está sofrendo uma influência disso. Deixa eu deixar para ti umas curiosidades, algumas informações sobre os costumes dos casamentos antigamente, rapidinho, não é mais texto nenhum. O casamento antigamente, ele se constituía de uma determinada forma. Primeiro acontecia uma coisa: o desposório. Segura aí. O primeiro passo oficial ao casamento foi um compromisso assumido pelo casal, muitas vezes arranjado pelos pais, em que se prometeram um ao outro. Assim Maria foi desposada com José. Primeiro passo do casamento, um compromisso sério. Não é um noivado como é levado nos dias de hoje, que noiva, se de repente quiser parar, não casar. Não era assim. Tipificava um noivado, mas num comprometimento de que não poderia abandonar. Por isso que quando José pensa em abandonar Maria por causa do nascimento de Jesus, ele pensa em fazer isso de uma forma secreta até, porque era sério. Não é um noivado que nem hoje em dia, que é levado de qualquer jeito. Então isso era o primeiro ponto. Segundo ponto: presentes foram dados à noiva e à sua família pelo noivo ou a família do noivo. Esta prática é semelhante ao pagamento do dote em alguns países até os dias de hoje. Jacó serviu seu sogro durante 7 anos para se casar com Raquel. Serviu 7, mas aí, Labão deu um migué nele, serviu mais 7, 14 anos. Isso é o quê? Pagar o dote. E aí, Luan, pagou o dote da Maxine? Mandou presente para a família dela? Não? É isso aqui, é a segunda etapa. Se isso voltasse. Se voltasse, rapaz. Então tinha isso, acontecia isso. Algumas culturas ainda existem isso. Depois, o que acontecia? Um intervalo de espera. Gente, presta atenção. Ai, Jesus. Ele nos presenteia ou nos presenteia? Já passamos por fomos separados. Jesus nos separou lá na cruz, povo dele, desposados. Aí ele nos dá presentes. Ele nos dá presente. E agora nós estamos em que fase? Na fase que existia, que era um intervalo de espera, que antecedia o casamento. Durante esse tempo era importantíssimo manter a pureza. É importante que você se mantenha puro, porque o noivo espera por uma noiva pura. Não se contamine. Não se contamine, pelo amor de Deus, escute isso aqui. Não se contamine, porque o que o mundo vai oferecer, cada dia mais e mais, vai ser atraente para sujar as vestes da noiva. Não se contamine. Tinha esse intervalo, era o terceiro passo. A noiva se mantinha pura, se preparava para o seu noivo. Caso contrário, poderiam romper o relacionamento sem completar o processo do casamento. Não parece muito com hoje? E se a noiva não se preparar, não se manter pura, pode ser rompido o casamento. Não é por causa de Jesus,
Não vai existir um romper do casamento porque Jesus falhou. Só vai existir esse romper do casamento se a noiva deixar de se purificar. E por fim, ao fim, nós estamos no tempo de espera, mas nós vamos chegar nesse fim. O quarto ponto do casamento, antigamente, era assim: as bodas ou o banquete nupcial. Começava quando o noivo começava quando o noivo chegava à casa da noiva para levá-lo para a sua casa. A noiva esperava a chegada dele, usando roupas, joias especiais, e era acompanhada pelas donzelas, as madrinhas, e por outros convidados. A festa das bodas tipicamente durava uma semana. A partir das bodas, os dois agora eram uma só carne e moravam juntos. Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemo-nos, porque está chegada as bodas do Cordeiro. E depois das bodas, somos um, para sempre, eternamente. Eu e Jesus, a noiva e o noivo. Fique em pé. Ah, Jesus, nós estamos no tempo de espera, nos alegrando com a chegada das bodas do Cordeiro. Qual é a atual situação sua, a atual situação da noiva? Tempo de espera. O que nós vamos fazer? Guardar o nosso coração, não nos contaminar, nos purificar, nos vestir, nos adornar. Temos um ajudante? Sim, Espírito Santo. E tudo isso nós estamos fazendo com alegria. As bodas do Cordeiro estão chegando. Aleluia, aleluia. Tu ouviu bastante coisa. Eu queria que você, ainda que breve, você vai dar continuidade nisso. Eu creio que tu vai dar continuidade nisso na tua casa, no lugar secreto. A tua vida de oração vai mudar em nome de Jesus a partir disso, porque quando você dobrar o joelho, você não vai dobrar o joelho como um qualquer, você vai se render como uma noiva apaixonada por Jesus. Se prepare para ter experiências no lugar secreto com seu noivo. Se prepare, porque o Espírito Santo vai gerar em você um olhar arrebatador. Se prepare para viver dias onde o teu olhar vai arrebatar o coração do noivo, e você vai sentir, você vai sentir o amor dele sendo derramado, pelo simples fato de você se colocar naquele lugar. Você nem começou a orar, você vai viver dias, eu quero declarar isso, você vai viver dias onde você vai entrar naquele lugar, e você não vai nem começar a orar, e o amor dele vai ser derramado sobre a sua vida. Você vai fazer de Jesus o seu deleite, o seu prazer maior, e ali você vai desfrutar de um amor, e esse amor vai te levar a uma crescente expectativa para a consumação desse casamento. Se prepare para viver esses dias. Nós vamos viver dias de um derramar do coração do noivo sobre nossas vidas. Não por causa das nossas palavras, mas ele vai olhar nos nossos olhos e vai ver a nossa alma, e vai ver que a nossa alma tem sede dele. Por favor, você tem noiva aqui junto comigo ainda, levanta as suas mãos, a sua voz, levanta o teu coração. Yeshua, Shoinak Turosi Tabashavamo, oh Shadolamarabata Boborasi, Otelamashala Kilianaralase. Se eu oro para que pessoas recebam batismo, o enchimento do Espírito Santo, não em uma medida, mas que possam começar a viver. Eu oro para que esses que estão aqui, aquele que está online assistindo, possa começar a viver a experiência de um enchimento contínuo do Espírito Santo. Não mais um enchimento em uma reunião, mas que comece a experimentar um enchimento contínuo do Espírito Santo. E através desse enchimento contínuo, ele está sendo preparado como noiva para o encontro com o noivo. Chega de viver um enchimento apenas em uma medida, de um domingo à noite, de um sábado à noite. Chega de um enchimento de uma conferência, de um acampamento. É um tempo de nós vivermos um enchimento contínuo do Espírito Santo, que nos adorna para a volta de Jesus. Fale com teu noivo.
Fale com o teu noivo. Fale com o teu noivo. Ansioso pra Se os novos céus, se o novo céu e nova terra é um lugar para a noiva, é lá que eu vou estar. Eu amo o dia da sua vinda. Ele me presenteou com um presente maior, a vida dele lá na cruz. Estou enfermo de Ele me deu um presente maior. Ele me deu um presente maior morrendo lá na cruz. E o que Ele espera de mim agora é: se prepare. Guarde o que você tem com a ajuda do Espírito Santo. Guarde as joias que você foi adornado. Noiva, Jesus, quando morreu lá na cruz, te adornou com joias preciosas, com vestes de linho fino e bordada. E agora Ele está falando: guarde com a ajuda do Espírito Santo. Guarde o precioso tesouro que foi te dado. Enfermo de amor, aguardando o dia de te encontrar. Esse é o meu anseio. Aguardando o dia de te encontrar. Esse é o meu anseio. Senhor, eu oro ainda pela igreja e declaro sobre a igreja, sobre esses que estão aqui, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir. Declaro ainda, Senhor, que nós possamos, como a igreja, como eu dei o exemplo da noiva nas ruas da cidade, que assim venhamos ser nós. Que os povos voltem a olhar para a igreja com respeito e consideração. A igreja, Senhor, foi difamada por causa da sua própria atitude, mas essa igreja está se arrependendo e voltando para Ti, Senhor. E essa igreja vai atrair o olhar do mundo, e o mundo ainda vai voltar a olhar para a igreja e olhar a formosura da igreja, e a igreja não vai se corromper com isso. A igreja não vai se corromper com a sua beleza. Antes ela vai apontar para a fama, para a glória de Jesus. Ela vai dizer assim: olhe para as minhas vestes, mas olhe para aquele que me vestiu. Olhe para a beleza, para a formosura de Jesus. Que se espalhe jovens, adolescentes, homens, mulheres, vestida de noivo, com vestes nupcial, chamando a atenção do mundo. O mundo vai olhar para a igreja e vai encontrar na igreja a esperança da glória, e vai encontrar na igreja a verdade que liberta, e vai encontrar na igreja a esperança que tanto faz nos firmar nos tempos de dificuldade, Senhor. A igreja do Senhor, há uma igreja gloriosa que não se corrompeu, há uma igreja gloriosa que não se prostituiu, e essa igreja está nesse lugar. Tem pessoas aqui que são essa igreja, Senhor. Nós somos essa igreja. Nos ajuda, Espírito Santo. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá, e não vai encontrar uma igreja, uma noiva passiva. O noivo virá. Ele não vai encontrar uma noiva passiva. Ele vai encontrar uma noiva de um coração ardente. Queima, corações se incendeiem por Ti, Jesus. Eu oro por um retornar do primeiro amor. A noiva que saiu do primeiro amor, eu oro para que nesses dias ela volte ao primeiro amor. Se alguém está aqui em nosso meio e saiu do primeiro amor, o Evangelho de Jesus está te empurrando para o primeiro amor, te empurrando para o lugar onde o teu coração queima. Senhor, não importa quando vão ouvir essa mensagem, todas as vezes que ouvirem isso, Senhor, essa pessoa será alavancada ao primeiro amor, a um lugar onde o coração queima. Para te encontrar, oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que abandonaram o primeiro amor. Oramos para um tempo onde eles voltem ao primeiro amor. Oramos por corações incendiados, Senhor. Que os nossos corações recebam um fogo de amor por Ti. Quando estivermos dormindo, Senhor,
Que a nossa ansiedade por Ti, Senhor, nos acorde na madrugada com o coração queimando por Ti, com o coração queimando por Jesus. Apaixonada, eu amo. Assim nós cremos, Senhor, e assim nós proclamamos sobre o céu da nossa nação, das nações. Nós liberamos essas palavras. Que meu noivo virá. Ele é o meu amado. Senhor, eu oro para que aconteça o seguinte: talvez a esposa vai dormir, a mulher vai dormir, o homem vai ficar lá. Ele vai falar assim para a mulher: isso vai acontecer. Ele vai falar assim: amor, eu já vou dormir, eu vou orar um pouquinho antes. Aí a hora que ele começar a orar, ele vai perder o horário que ele tinha programado para ir dormir, porque ele perdeu o sono envolvido no teu amor, na tua presença. Pessoas que talvez em um determinado dia vão marcar: eu preciso ir resolver algumas coisas minhas, mas eu vou orar antes. E nesse orar vai perder o horário, talvez vai ter que deixar para amanhã. Vai ter que deixar para amanhã. Por quê? Porque foi tomado por um derramar do coração do noivo. Ah, Senhor. Ah, Senhor, eu oro, Senhor, pela igreja. Nós nos trancafiamos dentro das nossas programações, mas que aconteça como hoje, nós vamos perder o horário. Por quê? Porque nós falamos do nosso amor maior e o nosso coração queimou por Ele, e de repente, quando nós vimos, a hora já tinha passado. Ah, Jesus, essa igreja se levantará. Essa igreja está se levantando. Essa igreja está em pé. Ela está em pé. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.